Então, vamos para a segunda categoria, que são as medidas de dispersão. Então, vocês viram. As medidas de tendência central, preciso saber média, mediana e modo. Medidas de dispersão, agora começa a ficar mais bacana. As medidas comuns de dispersão, ou variabilidade, são a amplitude, a variância e o desvio padrão. Tem muita gente que fala que é só a amplitude e o desvio padrão. Eu não gosto muito, porque para calcular o desvio padrão eu dependo da variância. Né? O desvio padrão é feito em cima da variância e eu vou mostrar para vocês como é que é. Amplitude. A amplitude que eu estou mostrando aqui é a amplitude que a gente usa no CEP, que é o que a gente chama de amplitude total. Tá? Ah, professor, mas existe outra? Sim, existe a amplitude quartil, para a gente desenhar o box plot, que é um gráfico que a gente define os limites superior e inferior e encontra valores que estão fora do range, os outliers. Esse é um termo que está muito em voga hoje, muita gente falando nisso, principalmente quem mexe com Six Sigma, usa muito esse termo de outlier. Isso quer dizer que tem algum componente, algum elemento naquela amostra que não está apresentando um comportamento natural dos outros componentes daquela amostra. E é uma amplitude quartil. Agora nós vamos falar de amplitude total. Esse é o mais comum. Por que é R? Porque ele vem do inglês range, né, que é um intervalo mesmo, né? A gente traduz ou chama de amplitude, mas... Então, quando a gente for ver os gráficos, o mais comum que a gente vê no processo de produção é o que a gente chama de gráfico de X barra, que é a média, e R. Então, X barra R. Tem o X barra S, que eu vou ter um gráfico das médias e outro gráfico do desvio padrão. Mas o mais comum é o X barra R. Por quê? Porque pedir para o colaborador, para o sujeito de chão de fábrica, calcular a variância e desvio padrão, na hora que ele tira a amostra, é sacanagem. Agora, se ele só mediu e ele pega o maior valor e diminui do menor valor, ele já tem o range, que é a amplitude total. Então, é só pegar o maior valor que você tinha na amostra, diminuir do menor valor que você tinha na amostra, você já tem o range, né, que é a amplitude total. Variância. Ó. Então, agora vem aí um segredo para vocês. Isso aí é uma brincadeira matemática. Por definição, o que é média? Eu somo todas e divido pelo número de elementos que eu somei. Então, se eu pegar cada um dos elementos e diminuir da média, e depois somar todos eles, o que vai acontecer? Se eu quiser saber a variação de uma medida para a média, é só eu fazer isso que está aí. Ó. Eu deixei isso aí só para exemplo para vocês. Isso aí em livro nenhum você vai achar essa conotação aí quando está falando de variância. Eu estou colocando para que vocês saibam como é que é. Então, se eu quero saber a variação da medida que eu peguei para a medida média, eu pego a medida que eu peguei, diminuo da medida média. Ponto. Eu sei a variação. Mas se eu quiser saber a variação da amostra toda, a média já é a média de todos os elementos da amostra. Então, se eu tirar todos eles e somar tudo, vai dar zero. Sempre vai dar zero. Ah, então a variação da amostra é zero? Não. Não tem como ser zero. Por quê? Porque existe variabilidade, todas elas variáveis. Nenhuma delas está em cima da média, ou poucas estão em cima da média. Então eu uso um subterfúgio. Eu elevo esse cara ao quadrado, somo todas as parcelas, divido pelo número de amostras, né, pelo número de elementos, aí eu tiro a raiz quadrada. Lembra que eu falei para vocês da média geométrica? É como se eu fizesse média geométrica aqui. Na variância eu uso a média geométrica, para não anular o elemento da divisão. Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Ó. Eu elevo esse xi menos x barra ao quadrado. Ah, mas por que eu dividi por n menos 1 e não por n? Ah, aí é uma outra sacada. Porque eu estou calculando a variância da amostra. Se eu estivesse calculando a variância da população, ou seja, se ao invés do S ao quadrado eu tivesse um sigma ao quadrado,
Aí embaixo eu só teria N. E a gente usa o N maiúsculo daí quando está falando da população inteira. Eu não teria N menos 1. Faço a soma do quadrado da diferença de cada um desses 10, mas na hora de dividir eu não divido por 10, eu divido por 9. Isso quer dizer que a minha variação é um pouquinho maior do que eu estou pensando. Isso quer dizer que me garante que a população inteira esteja dentro desta variação. Existe uma forma de comprovar isso matematicamente, que não é o nosso caso aqui, tentar fazer essas provas para vocês, porque ia deixar todo mundo maluco. Então, para calcular a variância daquela nossa amostra, eu vou pegar a amostra 1, 3, e diminuir aquela média que eu tinha calculado e elevar ao quadrado. Aí vou somar com a amostra 2 menos aquela média que eu achei e elevar ao quadrado, e assim por diante. E no final vou fazer 13 menos 1, 12, vou dividir por 12, e vai dar 3,31, que é a minha variância. Muito tranquilo. Só somar cada amostra, diminuída, pegar cada amostra, diminuir da sua média, elevar ao quadrado, depois somar com a próxima amostra, diminuindo da média ao quadrado e dividir por 12. É muito simples. Bom, se eu tirar a raiz quadrada da variância, eu tenho desvio padrão. Nossa, o desvio padrão da nossa amostra, na amostra que eu usei como exemplo para vocês, é 1,82.